Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com muitas notícias importantes e como vocês sabem, eu não faço sensacionalismo aqui no nosso portal. Portanto, temos também uma notícia que eu posso classificar como bombástica, porque se ela for repercutida pelos grandes veículos de comunicação, pelas redes sociais, se a maior parte da opinião pública tomar conhecimento desses fatos, muitas situações explicarão por que o ex-presidente da República ele cometeu tantos crimes e não foi para a cadeia. Porque existiu uma promiscuidade entre altos servidores da República Brasileira, do órgão acusador aqui do nosso país, com o criminoso, com aquele que estava praticando uma série de ilícitos. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse momento no nosso portal a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha e, se puder, participe das nossas atividades aqui, mandando seus comentários, participando dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar para a gente conversar ao vivo. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que simpatizam, que curtem os seus canais, os seus portais, para as pessoas ficarem mais engajadas, ficarem mais próximas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil precisa de passar algumas situações a limpo aqui, né? Bom, mas estamos tendo ao mesmo tempo, dessa nossa necessidade republicana, algumas situações que estão distraindo alguns setores da sociedade. Nós vemos que os setores extremistas, de ultradireita, aqueles que se intitulam conservadores ou bolsonaristas, eles achavam que fazendo uma CPI do MST que eles iriam puxar o foco para situações, iriam desmascarar, iriam atacar o governo ou movimentos sociais aqui no nosso país. Eu disse para vocês que isso não aconteceria, por uma razão muito simples. Eles iriam simplesmente expor um problema social que nós temos aqui no nosso país, a concentração de renda na mão de grandes proprietários, de grandes empresas, a má distribuição de terra, o problema das pessoas não terem onde comer, onde plantar, onde produzir alimentos, essas desigualdades sociais, a inação dos governos ao longo de tantas décadas em resolver esse problema e o drama dos trabalhadores de uma maneira geral. Isso tudo seria exposto. Então, nós vimos ontem, por exemplo, uma situação que confirma isso que eu estou dizendo para vocês, porque por mais que essa CPI tenha uma série de deputados conservadores ou deputados ligados ao agronegócios, ao crime, o latifúndio, nós temos ali poucos deputados, mas quando a pessoa tem a verdade nas mãos, ela consegue desmoralizar um conjunto de mentirosos. A gente viu isso, só para fazer um paralelo, né, com a participação do ministro Flávio Dino ali nessas comissões. O que acontece quando alguém está de posse da verdade diante de um monte de fanfarrões mentirosos e criminosos? Foi isso que aconteceu ontem com a deputada Sâmia Bonfim, que utilizou a palavra ali, depois de uma diligência que os deputados da CPI do MST fizeram numa propriedade rural, lá no interior de São Paulo, de surpresa, evidentemente, né? E aí ela explica o que aconteceu. Eles foram numa segunda-feira, na hora do expediente, onde os trabalhadores estavam, encontraram ali facões na propriedade, enfim, instrumentos de trabalhar na terra, né? Mas não encontraram os trabalhadores porque eles estavam trabalhando. E aí a Sâmia Bonfim, ela faz um relato e ela salienta bem quem é o senhor Salles, quem são as pessoas que estão à frente dessa CPI. E aí a gente pode se sentir bastante, nós podemos nos sentir bastante representados, né, por essa valorosa deputada. Eu presto aqui minhas homenagens a ela, mostrando esse vídeo aqui para vocês. Vamos lá. Intuitos dessa nossa CPI. Aquela região, presidente, colegas deputados, eu conheço bem. Eu nasci ali, a minha família vive ali até hoje. Aliás, eu conheço bem muitos daqueles assentamentos, acampamentos. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de acompanhar a luta pela reforma agrária no Pontal. Sou filha de lavrador, inclusive, meu pai morou na zona rural até os 23 anos de idade dele, e sei o quanto é comum ter facão e ter machado para trabalhar na terra, porque nem todo mundo tem acesso a grandes equipamentos de trator, de escavadeira, para poder trabalhar dignamente na terra. A
Acontece que os deputados, eles foram fazer uma diligência assediando esses acampados, né, os membros do movimento, achando que eles iam encontrar o quê ali? Entraram na barraca das pessoas, cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Vocês mesmos dizem, saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram, hein, deputado Salles? Você que está sonhando em disputar a prefeitura contra o Guilherme Boulos e nem o seu próprio partido, o senhor conseguiu convencer ainda, vive acusando ele de fazer invasão da casa alheia e invadiu o barraco, que é onde aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados? Talvez não... Deputada, ninguém aquele barraco. Nós vimos o barraco, estava vazio. Aí aconteceu, né? O Salles cortou o microfone de uma deputada quando ela estava fazendo uso da palavra. Ele não pode fazer isso, né? E já teve representação junto à PGR, que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso papo, justamente em função disso. Porque isso representa um ato autoritário, isso representa um ato de violência de um deputado para com o outro, né? Aí ela prossegue. É mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. E eu quero que meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. Vai ser restituído. Presidente, meu tempo precisa ser restituído, porque tá correndo meu tempo. Agradeço. Muitíssimo obrigada, presidente. Mas, como eu estava dizendo, se espantaram de que em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar ao luxo de ficar segunda-feira à tarde dentro de um barracão fazendo o quê? De barracão fazendo o quê? Dormindo? As pessoas trabalham. As pessoas precisam viver de algum modo. Segunda-feira à tarde ia ter o quê? Alguém ali dentro fazendo o quê? Você acha que é todo mundo que pode pagar, utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião, para fazer visita no Oeste Paulista, para prestar conta para financiador de campanha? Senhor deputado Ricardo Salles. Para fazer lobismo, para tentar avançar numa lei que é considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República? Se quando era ministro atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra, que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto? Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que gostariam. Com a palavra, deputado. Gente, podem ter 50 Salles ali na CPI do MST. Você não vai ver matéria em lugar nenhum, a Globo News não vai transmitir, a CNN não vai transmitir, né? Porque transmitir essas sessões significa expor o problema da terra aqui no nosso país, a desigualdade social, a concentração de renda de terra na mão de poucos, como eu comentei aqui com vocês, né? Então, parabéns à deputada e parabéns aos eleitores dela lá em São Paulo. Gente, eu vou conversar com vocês mais tarde sobre esse assunto aqui, porque ele está acontecendo nesse momento. Lula convoca reunião de emergência para discutir risco de derrota em MP dos ministérios. Não se fale outra coisa hoje, senão do Lira está comandando o nosso país. E eu já conversei com vocês, o Lira não é deputado, ele está deputado. O Lira é um homem de negócios, que reúne dentro do Congresso outros tantos homens e mulheres de negócios que viraram deputados porque foram para lá exatamente para cuidar de negócios. Então, você não espere do Lira nenhuma palavra do tipo patriotismo, república, interesse público, não. Todas essas expressões serão sempre utilizadas para favorecer os seus negócios. O presidente da República, ele está se dando conta agora de que a política que ele sempre fez ao longo da sua vida não está funcionando com essa gente que está agora no Congresso Nacional. O modelo ficou diferente. Eles abocanharam o orçamento secreto que era distribuído pelo Lira. O Lira passou a ser uma espécie de despachante desse conjunto de homens e mulheres de negócios, e o governo, ele passou a determinar para onde que a grana vai e para onde que a grana não vai. Então a configuração está completamente diferente. O Lula deu 9 ministérios para esses partidos do centrão, partidos de conservadores ou partidos de direita, e não está funcionando, porque os caras não conseguem ter interlocução também, serem eficientes na grana que esses deputados, homens de negócio, mulheres de negócio, sempre conseguiram utilizar. Então, nós vamos ver mais desdobramentos dessa história mais tarde, eu vou conversar com vocês. E aí a gente vai se lembrar daquela frase, né? Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Ou o governo Lula enfrenta a Lira, ou a Lira vai colocar o governo Lula no bolso.
sem força popular, sem o presidente da República estar se comunicando diretamente, estar chamando a sociedade para enfrentamento dessas lutas, a situação vai ficar muito desigual. Por isso que eu tenho cobrado sempre que o presidente da República faça lives, faça interlocução com a sociedade, reúna energias, reúna consciências, mobilize a opinião pública. Infelizmente isso não está acontecendo e a grande mídia é que acaba pautando os nossos assuntos do dia a dia, né? Estamos aqui com esses assuntos. Câmara usa votação de marco temporal para dar recado duplo, um para Lula, outro para STF, enfim, temos essas situações. Bom, mas aí a gente chega aqui na notícia bombástica, gente, que eu deixei aqui para o final. Mensagens de Cid mostram reunião secreta de Bolsonaro com vice-PGR Lindora. Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, já deu várias manifestações favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, o Guilherme Amado já tinha denunciado isso, só que agora está provado pelas ligações ali que foram interceptadas, né, no telefone do Cid que está preso. Enfim, o Guilherme Amado já tinha falado isso em julho do ano passado. Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora, a quem prometeu PGR. A matéria aqui eu vou colocar à disposição de vocês aqui, mas são muito contundentes as provas que nós tivemos aqui no nosso país, reuniões secretas do órgão acusador, de uma responsável pela acusação, com o indiciado, com o investigado, com o criminoso, com o suspeito. Gente, eu trabalhei junto com o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, no programa de televisão que eu fiz para a TV Justiça, por quase 20 anos. Eu não conheço nenhum procurador de justiça, eu não conheço nenhum promotor de justiça, não conheço nenhuma pessoa do Ministério Público que tenha se reunido com o investigado durante o curso de uma investigação, no seu local de trabalho, tenha feito uma visita secreta. Até porque se é secreta, né, a gente não saberia, né? Mas eu nunca soube de alguma coisa parecida. Eu acho que quase ninguém soube de alguma coisa parecida. A coisa mais próxima que a gente viu disso foram as conversas que foram reveladas entre Moro, Dallagnol e as pessoas ali que estavam comandando a Operação Lava Jato. Isso custou muito caro para todos eles. No entanto, vejam só os dois pesos e as duas medidas. O efeito prático desses encontros da senhora Lindora com Bolsonaro é que nada pegou em Bolsonaro. Ela mandou colocar provas numa situação isolada ou de descaracterizar provas, não aceitou nenhuma denúncia, mandou retirar elementos de acusações ou das investigações. No final da história, não aconteceu absolutamente nada por parte da PGR. Eu mesmo fiz representações, e a senhora Lindora respondeu a mim, a esse cidadão que vos fala, dizendo que não houve crime, quando eu mostrei aqui que Bolsonaro não podia utilizar a aeronave do povo brasileiro, do Estado brasileiro, para seus afazeres pessoais, os seus desejos pessoais. Ela respondeu de uma forma não jurídica, não respondeu às questões, e quando eu fiz o recurso foi na mesma linha. E aí é chocante ver esse tipo de situação aqui. A senhora Lindora, atrás do Sérgio Moro, agora, personagem esse que eu não tenho o menor apreço também, mas com esse tipo de notícia aqui, PGR pede ao STF que Moro vire réu por declarações sobre Gilmar. Então ela está querendo responsabilizar criminalmente o Moro, porque no churrasco ele deu uma declaração de 5 segundos, fez uma galhofa, uma pilhéria ali, e aí quer incriminar o Moro numa situação como essa. A mesma procuradora que não viu o Bolsonaro cometer crime nenhum contra a saúde, contra o povo brasileiro, não viu nenhum tipo de responsabilidade dele nos 700 mil mortos ou mais de 700 mil mortos aqui no nosso país. Então, gente, está errado esse tipo de situação, não precisa ser jurista, não. Uma pessoa que é do órgão acusador se encontrar com aquele que cometeu crimes, que está sendo responsabilizado, e depois não ter absolutamente nenhum desdobramento concreto contra essa figura e seus familiares, tem que investigar. Por isso que eu estou dizendo para vocês. O próximo Procurador-Geral da República tem que fazer uma força-tarefa para passar limpo esses atos todos que foram cometidos ou foram omitidos pela Procuradoria-Geral da República, pelo senhor Augusto Aras e pelas pessoas que estão ali no seu entorno, como a senhora Lindora Araújo. Falo isso como cidadão, não estou cometendo nenhum tipo de crime, nenhum tipo de abuso, estou simplesmente cobrando aquilo que a Constituição exige que esses personagens façam. Então, é muito importante que o presidente Lula nomeie alguém com esse perfil, porque disso vai depender uma série de situações que incriminam
muitos personagens que foram responsáveis por mortes aqui no nosso país. Isso não é pouca coisa. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra porque temos essa história do Lira e Lula e eu quero conversar mais com vocês sobre essas situações, sobre perspectivas de soluções, tá bom? Um grande abraço e vamos jogar luzes sobre essas criaturas aí. A fila vai andar. Tchau.